Padre Adelino Ascenso, muito obrigado por aceder a este nosso convite. Começamos hoje uma caminhada quaresmal, vou chamar assim, inspirada nesta sua obra, A Mística do Arado, e o convite para quem nos ouve é que se possa ir preparando a terra interior para a Páscoa de 2024. Começo com um desafio de um autor que certamente estima muito, o Cardeal Tolentino Mendonça, que disse numa conferência que eu pude acompanhar: as grandes viagens imóveis que fazemos muitas vezes são as peregrinações maiores, as mais decisivas. E o que eu lhe pergunto é, nesta obra que relata tantas viagens, foi sempre a viagem interior que foi mais importante para si? Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por essa pergunta tão profunda. Sim. As viagens, sejam principalmente as viagens geográficas, só fazem sentido, para mim, se elas estiverem diretamente ligadas a uma viagem interior. Aquela história de sempre que muitas vezes é necessário viajar até longe, geograficamente, para se descobrir que o tesouro está na própria casa. As viagens que eu fiz tiveram sempre essa vertente, o tentar entrar no meu interior e vasculhar nas minhas salas secretas. Portanto, interioridade, porque eu creio que o mundo de hoje necessita de interioridade, cada vez mais interioridade. Entrarmos nas nossas salas secretas, no nosso coração, para podermos sentir o pulsar do coração do outro. A Quaresma, na tradição cristã, e especificamente na tradição católica, que é a nossa, tem este apelo também a um certo despojamento. Falou da importância da interioridade, do olhar para dentro de si, e este percurso de preparação para a Páscoa, que começamos agora, olha muito para... Há uma série de práticas tradicionais, mas independentemente disso, há sempre um fundo, que aliás é visível até nas igrejas, de despojamento, de busca do essencial. É também um convite interessante para quem quer que nos esteja a ouvir, independentemente da sua confissão religiosa, de perceber esta força que há neste convite ao essencial, ao descobrir-se neste percurso. Sim, dizia Michelangelo que quando esculpia, ele o que fazia era tirar o supérfluo para libertar a imagem que estava dentro do bloco de mármore. E o nosso exercício quaresmal tem que passar um pouco por aí. Nós despirmos-nos daquilo que é supérfluo, irmos ao essencial e descobrirmos e colocarmos para fora de nós mesmos, do nosso coração, aquilo que é essencial que está lá dentro. Portanto, essa figura que está lá dentro, no mais profundo, no âmago. A mística do arado começa, enfim, na sua reflexão, mas até na provocação que também queremos fazer, com esta ideia, ligada ao mundo agrícola, de que, propriamente antes de lançar sementes e de querer colher frutos, que é aquilo que se espera, é preciso preparar a terra. É um exercício que perdemos, até também pela urbanização e pela digitalização da vida, perdemos este cuidado de lavrar a terra antes de iniciarmos processos. Perdemos esse cuidado e o que é lamentável, mas também há um regresso a esse cuidado, porque nós somos esfomeados de infinito e todos nós, sem exceção, basta ser-se humano, cristão, não cristão, ateu, agnóstico, basta ser-se humano e buscador. Portanto, somos buscadores, somos esfomeados do infinito e há muitos terrenos em pousio. Em última análise, o terreno em pousio poderá ser o nosso próprio coração,
Nós precisamos de lavrar esses terrenos em pousio, mas podemos, terrenos em pousio, que são constituídos normalmente por muito barro, muitas ervas daninhas, muitas pedras que nos assustam. O entrar no nosso interior é precisamente o lavrar esse terreno que nos assusta e que pode até desconjuntar o dente do nosso arado. Mas não podemos desistir. Nós falamos muito em semear e penso que antes de semearmos, qualquer lavrador sabe isso perfeitamente, antes de semearmos é preciso prepararmos o terreno. Prepararmos bem o terreno que, repito, em última análise, é o nosso próprio coração. Volto à imagem da viagem com que comecei a conversa para perceber uma coisa que também me parece importante até nas reflexões que partilha, que além da ideia de preparar o terreno, é a ideia de pôr-se a caminho. E muitas vezes sem saber o que é que se vai encontrar, não é? A gente, quando se põe a caminho, não escolhe parceiros de caminhada, não escolhe, muitas vezes até nem escolhe destinos. O colocar-se a caminho, esse instinto, essa dinâmica é que é o fim em si próprio do percurso. Isto é um desafio também interessante para uma humanidade que está, eu falo às vezes isso, está numa hipervelocidade constante, sobretudo no mundo ocidental, e que parece muitas vezes andar em círculos apenas, não é? Está esgotada no seu cotidiano e perde esta capacidade de colocar-se a caminho, efetivamente. Sim, sim. O que está na nossa essência é precisamente a peregrinação. Somos peregrinos da vida. E deve haver em nós esse desejo, esse impulso de sairmos. Porque o impulso de sairmos é o sairmos da nossa autorreferencialidade, o sairmos do nosso egoísmo, do nosso mundo pequenino. O caminharmos, simplesmente avançarmos em direção ao desconhecido. A vida, eu considero a vida como uma caminhada pelo deserto. Nós caminhamos, temos um ponto de referência, caminhamos em direção a esse ponto de referência. Conforme nos aproximamos, vamos vendo outro ponto de referência mais longínquo e vamos sempre caminhando, encontrando pontos de referência que nos ajudam, que nos atraem. É como um ímã que nos atrai e continuamos a caminhar. Eu peço desculpa interrompê-lo, mas gostei dessa imagem por um motivo muito simples. Pelo menos o que eu sinto e aquilo que é possível vislumbrar é que, mais do que pontos de referências, o que se procura, e numa sociedade que é muito produzida e direcionada para o resultado, o que se procuram são metas. E essa, não é que não sejam importantes, mas nesta caminhada, sobretudo esta caminhada interior, como diz, mas o percurso de vida de cada um, perceber que é um movimento constante e que devemos procurar, sobretudo, pontos de referências, é fundamental para que o caminho faça sentido. Sim, a meta é o próprio caminho. Portanto, nós sabemos que nascemos e vivemos até chegarmos a um limite, mas nós sabemos que nunca atingiremos a meta definitiva. A nossa caminhada tem que ser constante. Repito, a nossa meta tem que ser precisamente o caminho em si, o caminhar. Não propriamente o caminho, o caminhar, no verbo. Portanto, esse movimento permanente, constante, o sermos peregrinos de esperança. Portanto, em direção a um horizonte que nós não vemos. E eu dizia há pouco que é como um ímã que nos atrai. É talvez esse Deus possível ou esse transcendente que está do outro lado que não é do outro lado, que está para lá de um horizonte que nós vislumbramos e não vislumbramos e sentimos-nos atraídos, e é por isso que nós somos homo viator, somos os peregrinos da vida. Há aqui uma imagem que me surgiu e que me parece interessante, que tem a ver com a própria imagem que muitas vezes os evangelhos apresentam Jesus Cristo, que é alguém que está em andamento, mas num andamento muito veloz, às vezes até fisicamente, muito intenso.
ao encontro dos outros, e é alguém que vai ao encontro e que se deixa encontrar. É uma imagem forte também para aquilo que é a nossa proposta de Quaresma, esta capacidade de colocar-se a caminho para encontrar e deixar-se encontrar. Sim, há um termo em japonês que define o encontro, o verdadeiro encontro, que é constituído por 2 caracteres, que os 2 caracteres significam o primeiro, sair, e o segundo, encontrar-se. Portanto, para que haja esse encontro com o outro, é necessário sairmos de nós mesmos. Portanto, aí está a nossa peregrinação constante, sairmos da nossa autorreferencialidade, sairmos do nosso mundo pequenino. Então, aí realizar-se-á o encontro com o outro. O encontro com o outro é caminho para o encontro com o transcendente. Portanto, esse encontro com o outro, se for um genuíno encontro, deixa marcas indeléveis, inapagáveis. Portanto, um verdadeiro encontro deixa sempre algo que não esquecemos e deixa-nos sempre algo de alimento. Por isso é que cada encontro é um alimento. Pergunto-lhe, já fez referência, que eu esperava naturalmente, à cultura japonesa, especificamente desse encontro para si, de uma cultura, de uma espiritualidade, de uma forma de olhar o mundo e o ser humano tão diferente daquela em que nós somos criados em Portugal, marcou profundamente? Marcou-me profundamente, marcou-me mais do que eu teria imaginado que me iria marcar. E isso, as pessoas que me conhecem apercebem-se disso, de que de facto me marcou muito. Marcou-me muito, principalmente no sentido do despojamento, do esvaziamento. Uma das palavras já tínhamos usado até nesta conversa, não é? Sim, porque a partir do momento em que nós queremos, de facto, entrar na cultura japonesa, necessitamos de passar por um processo de esvaziamento total, de não ter medo de que as nossas convicções sejam postas à prova, sejam queimadas. Quando eu estive na exploração do ouro, usava-se o mercúrio para atrair o metal e depois queimava-se com maçarico para que o ouro sobressaísse, queimava-se o mercúrio. É isto que acontece connosco também. Aí, principalmente, se nós queremos entrar verdadeiramente numa cultura como é a japonesa, temos que, a partir daquilo que são as nossas convicções, nós não podemos ter medo de que elas sejam queimadas e purificadas. Porque não é queimadas para desaparecerem, é serem queimadas para serem purificadas. Esse processo, o processo de esvaziamento, é fundamental. E é algo que faz sentido para um cristão, para um católico, que pode aplicar na sua vida espiritual? Perfeitamente. Deve ser aplicado num católico, num cristão, num budista, num shintoísta, num hindu, ou num ateu, num agnóstico, num ser humano. Porque nós podemos estar tão cheios das nossas convicções que não deixamos entrar mais nada. Por vezes nós, cristãos, podemos estar tão cheios de Deus, que nem Deus entra na nossa vida. Já não temos lugar para Ele, temos as nossas ideias que fomos formando. O Papa Francisco, numa homilia recente, chamava a atenção para isso, para a ideia de descartar, mas ter a capacidade de ultrapassar ideias pré-concebidas sobre o divino e deixar-se surpreender por Deus. É uma imagem que ele usa muito, as surpresas de Deus. Não há espaço para surpresa se a pessoa estiver cheia, não é? Exatamente. E a pessoa, se estiver cheia, já não busca. E um cristão tem que ser um buscador. O ser humano tem que ser um buscador. Aí está o percurso, a caminhada, tem que ser um peregrino. O peregrino é um buscador, é um explorador. O explorador do eterno, o explorador do transcendente,
o explorador da interioridade. Essa é uma particularidade de todo o ser humano. Usou uma expressão de um autor que voltaremos certamente a citar nesta conversa, o teólogo checo Tomás Halik, que mais do que crentes e não crentes no seu pensamento e nas suas obras, apresenta uma distinção entre aqueles que moram, usa a palavra inglesa, dwellers, e aqueles que buscam, os seekers. E desta nossa conversa aquilo que eu percebo é que é importante que a gente, que historicamente herdou uma casa grande, como é a Igreja Católica, com muitos séculos de tradições, de ensinamentos, de rituais, consiga ter a capacidade de, vivendo nessa casa, ser também alguém que sai e que busca. Não é? Uhum. Sim, o Tomás Halik refere isso até neste seu último livro, que nós temos que desenvolver uma atividade, precisamente, nós cristãos, desenvolver uma atividade precisamente no campo dos knowns, daqueles que são arreligiosos. Quando lhes pergunto qual é a religião, eu não professo qualquer religião. Mas aí, como ele diz, e como o Otávio acaba de referir, ele coloca aí, divide em dois subgrupos, que são os seekers, os buscadores, e os dwellers, aqueles que estão satisfeitos com o seu ambiente, digamos assim. E eu considero que aí está um campo de trabalho onde o arado terá que trabalhar duramente. É um solo difícil. Não é? Um solo difícil, mas fascinante. Um solo difícil, mas fascinante. Eu sinto-me sempre muito fascinado por aqueles que não professam qualquer religião, muitas vezes até não têm simpatia nem antipatia pela religião, mas se consideram ateus ou agnósticos, mas são buscadores. Eu tive algumas experiências de encontro com pessoas deste calibre, que eu denomino isso, de facto, pessoas de calibre, e isto é fascinante. Depois, dialogar com essas pessoas. É um tema que eu vou convidá-lo a desenvolver noutro programa, porque aí nós vamos conversar especificamente sobre essa questão. Queria voltar à questão do solo, por uma coisa que me pareceu também ter lido ou ter percebido daquilo que escreveu aqui na Mística do Arado. Eu também sou filho de agricultores, filho, neto, bisneto, trineto, enfim, basicamente agricultores e pastores, é a minha linhagem. Há a tentação de olhar para o solo e querer que ele produza aquilo que nós queremos, quando aquilo que a vida nos ensina é que nós é que temos de lançar as sementes mais adequadas àquele solo, à sua condição, aquilo que, por exemplo, se o ano passado esteve ocupado de uma determinada maneira, no ano seguinte tem de ser ocupado por outra cultura, não podemos insistir permanentemente no mesmo tipo de trabalho, isto pelo menos numa agricultura mais tradicional. Há a tentação de querer lançar a semente errada também no solo que temos diante de nós. Essa tentação existe sempre, porque nós tendemos a lançar a semente que consideramos melhor, que dará o melhor fruto para nós próprios. E isso teremos que combater, porque devemos olhar o terreno e devemos lançar a semente, eu diria, lançar a semente que dê o fruto melhor para a humanidade. Não para nós, não para mim concretamente, mas para os outros, para a humanidade. Porque é aí que nós nos realizamos como seres humanos. Nós existimos para o outro, não existimos para nós mesmos. Porque se ficarmos estagnados em nós mesmos, acabamos por ser como aquelas águas estagnadas que não têm rios de saída. Volta à ideia do Papa Francisco de ele próprio falar relativamente à Igreja
não pode ser uma igreja autorreferencial, ou seja, que também não existe. Exatamente, exatamente. A igreja autorreferencial acaba por morrer, definhar. Eu dou muito o exemplo do mar portanto, vamos para Israel, sim, daqueles dois mares, e dou o exemplo do Mar Morto, como a pessoa autorreferencial. E aqui pode aplicar-se à igreja. Uma igreja autorreferencial ou uma pessoa autorreferencial que não tem rios de saída, acaba por ser um sinal de morte, acaba por definhar. Nós não podemos ser autorreferenciais, a igreja não pode ser autorreferencial. Uma igreja que não aposta, que não sai para as periferias, acaba por deixar de ser evangélica. Padre Adelino Ascenso, acabamos esta primeira conversa. O tema que eu tinha escolhido e que será título para, vamos chamar assim, para este primeiro encontro, a grande viagem imóvel, a peregrinação ao interior de si mesmo. E peço-lhe que neste final, que para quem nos está a ouvir, possa deixar ou uma pequena mensagem ou uma pequena síntese daquilo que conversou, que é que pode ser mais importante nesta grande viagem imóvel. Eu diria que durante esta semana que as pessoas, cada um, se concentrasse no seu interior. Isto sem cair na armadilha da autorreferencialidade, mas entrar nas suas salas secretas e descobrirá que há tesouros, há pérolas que debaixo do cascalho, debaixo das teias de aranha, debaixo da poeira que se foi aglomerando, há pérolas e há, de facto, luzes, há a centelha divina. Era isso que eu convidaria as pessoas a tentarem descobrir ao longo desta semana. Muito obrigado, Padre Adelino, e até para a semana, se quiser. Até para a semana.